Vamos chamar agora para essa conversa e esse momento especial aqui do CNN Prime Time, a especialista em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, muito bem-vinda, obrigada pela participação por aqui. Queria começar comentando com a senhora, inclusive, uma informação que está aqui na nossa tela nesse momento. Donald Trump conversando com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu após esse ataque ao Irã. Então tem ali o estabelecimento de uma conversa do presidente americano que havia há alguns dias falado sobre um prazo de 2 semanas para decidir entrar ou não nessa guerra e não cumpriu esse prazo. Professora, quais são os desdobramentos que a gente pode prever a partir então desse ataque americano às usinas iranianas? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão aqui nos escutando. Então, esse ataque, ele é quase que uma virada de paradigma no momento que a gente vive atualmente. Então, basicamente, existem diversas nuances e diversos campos de análise. Vamos começar analisando em relação à prospecção do Oriente Médio. Primeira coisa, a primeira pergunta que a gente faz é justamente como é que vai ser a resposta do Irã? Porque a gente sabe que o Irã vai trabalhar com uma resposta e a primeira resposta que a gente prospecta é justamente o fechamento do canal ou do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um ponto estratégico muito relevante para o Irã, faz parte do mar territorial iraniano e por intermédio desse canal, desse estreito, passa-se aproximadamente 30% da produção mundial de petróleo. Isso vai impactar o cenário econômico como um todo, inclusive nós aqui do Brasil. Então, vai aumentar o preço do petróleo e, por consequência, quem vai ser mais afetado é o mercado chinês, porque o mercado chinês é o grande consumidor desse petróleo que vem dessa regionalidade do Oriente Médio. Segundo, a gente precisa observar também como é que vai se dar justamente uma resposta do Irã em termos militares. Se ele vai contra-atacar as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, como, por exemplo, no Iraque. Se a gente retroceder a 2020, um pouquinho antes do cenário pandêmico, a gente observa que houve uma crise muito séria entre Estados Unidos e o Irã veio atacar repetidamente, diversas vezes, as bases militares dos Estados Unidos no Iraque. Então, talvez essa seja, sim, uma resposta que o Irã possa dar. Com certeza, a gente não vai alcançar a paz por intermédio dessas ações do Trump e a gente vai continuar repercutindo, sim, alguns ataques do Irã em relação a território israelense. Segundo ponto da análise, consequências para o cenário de Israel. A pergunta que a gente faz é a seguinte: Israel se torna um país mais seguro a partir de agora? A gente não sabe. Primeiro, porque ninguém tem comprovação que o Irã de fato tinha bomba nuclear. E segundo, porque a gente vai ver uma regionalidade um tanto quanto mais radicalizada. A gente sabe que existem diversos grupos societários que são extremamente contrários a ações de Israel, principalmente do governo de Netanyahu, regionalmente, tanto no sul do Líbano, bem como no Iêmen, na Palestina e agora no Irã. E também, será que o Netanyahu tem interesse em finalizar essa guerra? Porque a gente sabe que a governamentabilidade do Netanyahu, em termos de aprovação regional, em termos de aprovação da sociedade israelense, depende muito da continuidade da guerra. E aí a gente se pergunta, será que é do interesse do Netanyahu estabelecer a paz nesse momento? Eu acredito que não, porque existem diversas manifestações societárias israelenses contrárias ao governo. O que une essa sociedade em prol da governamentabilidade do Netanyahu é e são as guerras. E aí a gente tem também uma análise a partir justamente dessa perspectiva dos players internacionais. Esses players internacionais, ainda é muito incipiente a gente falar como é que eles vão se posicionar, principalmente Rússia, principalmente China e os países europeus, especialmente França, Reino Unido e Alemanha, que estavam participando dessas negociações em relação ao estabelecimento de paz. Eu acredito que aqui não vai haver uma interferência direta no conflito, mas seria interessante, Juliana, a gente ter uma reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a gente ver como é que vai ser o posicionamento desses estados e a gente conseguir abranger, ainda que medianamente, ainda que no futuro imediato, como é que esses estados vão se posicionar em relação a esse conflito e qual vai ser a pressão que eles vão fazer no cenário internacional? Principalmente, voltando aqui, França, Reino Unido, Alemanha, China e Rússia.
E, por último, a gente precisa ver os desdobramentos, como vocês estavam falando, na sociedade interna dos Estados Unidos. A gente sabe que, até poucos dias, o J.D. Vance, que é o vice-presidente do Trump, estava falando que ainda havia cenário para negociações diplomáticas, que os Estados Unidos não deveria fazer esse ataque. Então, a gente vê que foi uma iniciativa do Trump e de um círculo muito, muito próximo a ele, não dos Estados Unidos. Porque o J.D. Vance, ele possui uma política muito mais aliada ao movimento MAGA, Make America Great Again, ou seja, vamos nos preocupar com os nossos problemas, e os problemas de Israel são problemas que não nos dizem respeito, os problemas da Ucrânia e da Rússia são problemas deles, não são problemas nossos. Agora, o Trump fez esse ataque, provavelmente a gente vai ter um cenário de insatisfação nacional, porque a gente precisa entender que nessa última semana saíram dados que apenas 19% das pessoas, dos estadunidenses, aceitariam e concordariam com o ataque dos Estados Unidos, com o envolvimento dos Estados Unidos na guerra Israel versus Irã. Como é que vai ficar essa sociedade nacional? Isso para a gente nem falar nas repercussões acerca da constitucionalidade dessa ação. Porque em relação à constitucionalidade, a gente vê sim uma necessidade de aprovação pelo Congresso. Essa ação é um ato complexo. Não é um ato apenas do Poder Executivo, ela precisaria de uma aprovação do Poder Legislativo, inclusive porque prevê dispêndio orçamentário. Os Estados Unidos têm que gastar dinheiro para ter essa ação. E qualquer Estado democrático no mundo, ele se elege e ele se estrutura a partir de um princípio chamado princípio da legalidade. Um Estado só pode gastar dinheiro com aquilo que esteja aprovado em lei ou aquilo que seja aprovado pelo parlamento como uma medida emergencial. Isso é claro e evidente, não tem qualquer discussão nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem nas democracias europeias, nem em Israel, que é uma democracia, só que o Trump foi lá e fez esse ataque. Como é que vai ficar o cenário institucional? Como é que vai ficar a governamentabilidade do Trump? Vide que ele foi o grande, e efusivo, enfim, de um método dialógico para estabelecimento da paz, tanto no Oriente Médio quanto em relação à Rússia versus Ucrânia. Ele falou que ia trazer a paz em 28, 48 horas e agora está envolvido num conflito. A gente precisa pensar que não tem estabelecimento de paz a partir de um ataque. O estabelecimento de paz se dá por intermédio do direito internacional, por via tratado, via de Primeira e Segunda Guerra Mundial, finalização, ou por intermédio de negociações diplomáticas. A gente não tem finalização de paz a partir de ataque. Esse é um ponto importantíssimo. Então, são diversas nuances que a gente precisa analisar e que vai impactar, sim, o mundo de uma forma estruturante e uma perspectiva que talvez nós estejamos, a partir desse momento, construindo uma nova ordem internacional. Se vai ser melhor ou pior, a gente não sabe, mas que, de fato, esse é um ponto, quase que um ponto de virada, que a gente vai observar a partir de agora.